Bem-vindos a Founder Tales, o podcast sobre os founders portugueses. O meu nome é Álvaro Samagai e juntamente com o Diogo Malafaia vamos transportar-vos ao backstage das startups portuguesas e dos seus founders. Luís Valente, co-founder e CEO da iLove e também membro da lista Forbes 30 Under 30, é o nosso convidado de hoje em Founder Tales. A iLove, ou Intelligent Lab on Fiverr, é uma startup fundada no Porto, fruto de uma tese de doutoramento na área da optómica. Atuam na área da medicina personalizada, mais especificamente em drug discovery, ou seja, utilizam as propriedades ópticas de biomarcadores de fluidos, como o sangue, aliadas a algoritmos de inteligência artificial e outros fatores, para acelerar o processo de seleção de candidatos a ensaios clínicos. O Luís formou-se na Faculdade de Engenharia e já tinha alguma experiência em startups e deep tech, antes de se lançar na aventura da medicina personalizada. Empreendedor desde os 18 anos, tem uma visão muito interessante e ambiciosa para a empresa que está a guiar. Fiquem connosco durante a conversa para perceberem onde é que a iLove quer chegar e o que pode acontecer com esta mudança de paradigma no mercado da saúde e da medicina. Olá Luís, bem-vindo aqui ao Founder Tales, és o nosso nono convidado e antes de mais obrigado por teres aceitado o convite. Obrigado eu por me receberem, o prazer é todo meu. Ou seja, nós para começar achamos que faz sentido se calhar explicarmos aqui resumidamente, darmos assim um overview sobre o que é a iLove e do nosso conhecimento que nós sabemos, a iLove que significa Intelligent Lab on Fiverr, correto? Correto, iLove significa Intelligent Lab on Fiverr. Começamos bem então. Ou seja, o que vocês fazem é facilitar os ensaios clínicos através de uma seleção mais fina dos participantes, baseada numa recolha e classificação de biomarcadores de sangue através de técnicas de fotónica e inteligência artificial. Confere. Parecia que estava a ler, mas eu juro que não estava. Parecia mesmo. Estás contratado, Diogo. Estás contratado para PR. Não é? Ou seja, isto permite acelerar a fase de seleção de candidatos e assim tornar os ensaios clínicos mais rápidos e baratos. Queres aprofundar um bocadinho sobre qual é a vossa tecnologia e o que é o vosso produto? Claro que sim. Em primeiro lugar, eu acho que é importante as pessoas perceberem que o motivo pelo qual se fala tanto hoje da medicina personalizada é porque nos passados séculos a grande maioria dos medicamentos foram desenvolvidos com base na ideia de que um medicamento vai funcionar igual para toda a gente. Infelizmente ou felizmente isso serviu durante muitos anos e houve muitas doenças que foram controladas com base nessa ideia de que o Benuron trata a minha dor de cabeça, trata a tua, Diogo, e trata a de todos, ou da maioria, mas infelizmente para muitas das doenças ainda por serem resolvidas, isso não funciona assim. São doenças complexas, são doenças que exigem uma abordagem em que se tenha em conta as diferenças entre os perfis biológicos das pessoas. E é um bocadinho com base neste paradigma que nasce a iLove. A iLove nasce como uma tecnologia de plataforma que usa sinais ópticos, e eu posso dar um bocadinho mais de cor ao que são sinais ópticos daqui a bocadinho, mas usa sinais ópticos e dados clínicos para criar modelos rápidos de diferenciação e fenotipagem de pacientes para permitir o desenvolvimento de tratamentos mais personalizados a cada paciente e para permitir depois, no futuro, os hospitais e os médicos a perceberem melhor qual é o paciente que devem adotar em cada caso. Isto é a iLove. Ok. E isto trocado por miúdos, então, basicamente o que vocês fazem têm uma pool de pacientes que vão ser submetidos a um ensaio clínico e o que vocês fazem é quase que classificá-los como válidos ou não, conforme características que eles tenham e que vocês conseguem medir com os tais biomarcadores de fluidos ou sangue. Aqui já não sei se é fluidos ou sangue, mas deve ser um deles. Ou seja, o que nós fazemos na área que se diz em inglês Drug Discovery and Drug Development, que em português se traduziria como algo como pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos, é exatamente o que tu disseste, Álvaro. Além disso, a nossa tecnologia já tem provas dadas também na seleção do tratamento certo para o paciente, principalmente de uma forma quase indireta, através de
digamos assim, da diferenciação da forma como o paciente vai reagir a um determinado estímulo. Quando nós ficamos doentes, e o Covid é um exemplo claro disso, nós reagimos de formas diferentes. Consoante a forma como vamos reagir, há medicamentos mais apropriados ou não. Se os médicos tivessem uma bola de cristal, era fácil. Conseguiam perceber, ok, este paciente vai ficar desta forma, este vai ficar desta forma e eu vou usar o medicamento A ou B. Como não conseguem, necessitam de ferramentas como a nossa, que consegue prever o que vai acontecer ao paciente com base no perfil biológico, e isto é a forma como nós conseguimos não só fazer impacto no desenvolvimento, mas depois também na adoção dos novos tratamentos. Ok, e isto, portanto, a vossa tecnologia, isto acaba por ser um bocadinho deep tech, não é? Ou seja, foi uma coisa que se calhar até era bastante académica. Puramente. Porque do que eu me lembro, isto até resultou de uma tese de doutoramento, não foi? Correto. E como é que se passa de uma tecnologia tão, vou voltar a dizer académica, ou se calhar tão... É mesmo isso, é académico, ou seja, tão de research, claro, para um produto com valor, e como é que se cria uma value proposition disto? Ou seja, como é que tu entraste na iLove, e nem sei se foste tu que tiveste esta ideia de criar, que desenvolveste a value proposition, mas como é que se pega numa tecnologia tão deep e se cria uma proposta de valor que tem valor neste caso? Álvaro, em primeiro lugar, há muito pouca coisa que se possa dizer sobre a iLove que contraria o facto de sermos claramente deep tech. As deep tech as it comes. Ou seja, isto foi o resultado de um projeto que envolveu vários parceiros, no qual estava englobado aqui a tese de doutoramento da nossa atual diretora técnica, CTO, Joana Paiva, no qual estavam a ser desenvolvidas ferramentas baseadas em óptica. Ou seja, óptica é tudo aquilo que procura obter informação através das propriedades da luz, não é? Isso é que é óptica, não é? Por isso, nós no fundo, ou neste caso a equipa de investigação associada ao projeto, estava a procurar usar os padrões de interação da luz com líquidos para obter informação sobre esses mesmos líquidos. E um dos primeiros use cases eu posso partilhar que foi a detecção de microplásticos em água ou de nanopartículas em água, por isso poluição aquática quase. Entretanto, há aqui uma parceria fundamental com algumas instituições de saúde, incluindo o I3S, que é uma instituição de renome a nível nacional, e que todos nós conhecemos bem, que começou a levar o projeto para uma área um bocadinho mais life sciences. E começou-se a perceber que se nós conseguimos obter informação sobre a composição de fluidos complexos, isto pode ser usado para fazer previsões numa área mais quase clínica. Por isso, o primeiro use case aqui, em termos de life sciences, foi na área do cancro gástrico, para identificar uma estrutura que era relevante para entender que pacientes é que vão ficar muito doentes rapidamente, quando têm cancro gástrico, ou seja, vão metastizar muito rapidamente, e pacientes que vão ter uma forma mais amena da doença, se é que se pode assim chamar. O momento em que eu entro na iLove é mais ou menos neste momento que eu acabei agora de descrever. Eu estava a colaborar com um instituto de investigação, também ele de excelência, aqui na Zona Norte, que é o INESCTEC, e estava a ter interação e contacto com muitas tecnologias a sair do laboratório, e uma delas era a iLove. O que era um bocadinho esperado de mim era tentar perceber a melhor forma de as levar para o mercado, e a iLove era uma das que me foi um bocadinho confiada aqui a ideia de perceber alguns aspectos do seu go-to-market. Partindo do princípio em que já tínhamos algumas provas de conceito na área de life sciences, eu não diria que a escolha foi minha, mas a escolha em tornar a iLove uma plataforma para a detecção de perfis biológicos foi uma escolha clara da equipa fundadora do projeto, e minha. Ok. E como é que depois então, ou seja, do que tu disseste até agora, eu acho que há aqui um ponto muito interessante, que é quase prever
prever um diagnóstico, não é? Ou seja, eu quase que sem ter qualquer tipo de doença, conseguir saber, através dos meus biomarcadores do sangue, se um dia vou ter doença X, Y ou Z. Correto. E como é que vou reagir a essa doença e, até no limite, como é que vou reagir a alguns fármacos. Como é que depois mudaram este paradigma de diagnóstico de doenças, acho que era um holy grail aqui na medicina, para os clinical trials? Foi uma decisão estratégica? Foi claramente uma decisão estratégica, Álvaro. Eu posso partilhar aqui um bocadinho o que é que aconteceu. Deep Tech é caro. Vocês já devem de ter ouvido aquela expressão "this sounds expensive" or "this looks expensive". Exato. Deep Tech looks expensive e é expensive. Não é propriamente uma empresa que se consiga fazer bootstrap. Não é propriamente uma empresa que se consiga recorrer aos 3 Fs, Friends, Family and Fools, para financiar. Então, nós na altura exploramos várias opções. Uma opção era, ou seja, estamos a falar de uma empresa que na altura estava numa fase pré-seed, não é? Pré-semente, se quisermos usar aqui o termo português, que normalmente é a fase em que tens uma tecnologia, mas ainda tens que provar alguns pontos, até teres realmente algo que possa chamar de um MVP, que é mais na fase seed ou semente. Basicamente, naquela fase em que não existia um MVP, nós recorremos das ferramentas que existem para financiar e para ajudar este tipo de tecnologias. Uma delas são programas de aceleração, puramente duros, que a única coisa que fazem é ajudar-te a formar a ideia, ajudar-te a perceber quem é que vão ser os teus clientes e depois aí sim vais para o mercado. E tentamos fazer também contactos diretamente com VCs. O que é que aconteceu? Nós acabámos por ser bem-sucedidos com ambos. Fomos bem-sucedidos num programa de aceleração europeu chamado Wildcard, que, como diz o próprio nome, estava destinado ou foi escrito para apoiar projetos completamente radicais, mas com um enorme risco. E nós fomos, ou seja, de milhares de applications e num processo que durou 8 meses, presencial, por isso nós estamos a falar em meados de 2019, pré-Covid. Nós passamos semanas inteiras em sítios como em Amsterdão ou em Paris, com experts que foram trazidos de todo o mundo, ou seguramente de toda a Europa, mas alguns também internacionais, ou seja, fora da Europa, para validar a tecnologia, B, a equipa, C, a proposta de valor. E fomos avançando todas essas fases até que em finais de 2019 fomos selecionados como sendo os vencedores desse programa e recebemos a partir daí um financiamento de 2 milhões de euros para desenvolver a empresa. Paralelamente, através de um VC, já tínhamos recebido uma term sheet de um VC britânico num montante que era inferior e que foi em parte por isso que não a aceitamos. Ou seja, para quem quiser ouvir, eu recomendo vivamente a explorar tanto os programas de aceleração públicos e privados, como explorar e diretamente para VCs, obviamente sabendo que os programas públicos permitem-te diluir muito menos e são sempre mais interessantes. Mas é engraçado, visto dessa maneira, acho que vocês acabaram por fazer um percurso que não é o aconselhável, entre aspas, no sentido em que vocês tinham a tecnologia primeiro e a partir da tech foram à procura de uma necessidade à qual pudessem adequar essa tecnologia. A hammer looking for a nail, não é? Exatamente. Quando eu entro na tecnologia havia IP e resultados fortíssimos que mostravam claramente que podia ser feito um impacto muito forte na forma como os pacientes podem ser diferenciados. Ok, ou seja, já havia uma patente então quando tu entraste? Quando eu entrei já havia uma patente. Com prioridade anterior a eu ter entrado. Por isso, eu diria que o meu trabalho foi muito facilitado pelo facto de já havia traçado um caminho. Essa patente era uma patente muito broad, ou seja, era uma patente, uma detecção de um determinado tipo de partículas num determinado tipo de fluido. Mas era por si só uma indicação. Para já esse fluido essa partícula era uma partícula biológica, por isso
Não é uma partícula que aparece na rua, não é uma partícula que aparece em sangue humano, não é? Por isso só a partir daí já havia claramente um caminho traçado e os resultados eram muito fortes. Por isso, quando tu dizes que era, ou quando sugeres que era a hammer looking for a nail, sim e não. Não, no sentido em que já havia um caminho traçado de que o impacto era para ser feito na área biológica. Sim, no sentido em que, a partir dessa prova de conceito, muita coisa poderia ter sido feita. E esse programa que nós fizemos de 9 meses europeu ajudou-nos a... Nós fizemos em 3 meses, 100 entrevistas a 100 stakeholders mundiais. Ou seja, não foi o primo, o avô. Eu acho que nós tivemos 5% das entrevistas em Portugal e 95% fora de Portugal. E fizemos 100 entrevistas a stakeholders, desde diretores de área de negócio da Roche até líderes de grupos em Stanford, até CEOs de grandes empresas em Hong Kong. E conseguimos a partir daí validar a nossa proposta de valor. E a nossa proposta de valor foi: muitas empresas se perdem a fazer diagnósticos, é um mercado atrativo, mas com um path to market, um caminho para o mercado muito longo. Por outro lado, há uma necessidade muito grande nos estudos clínicos de selecionar pacientes que tenham right fit. É um mercado também bastante atrativo e é um mercado em que há um impacto grande, há uma possibilidade grande de fazer impacto. Por isso, a partir do momento em que identificamos esta necessidade, e eu posso explicar um bocadinho como é que a identificamos, mas a partir do momento em que ela foi identificada, foi validada por 100 entrevistas e depois foi financiada da forma como eu já descrevi. Já agora, se pudesse então explicar como é que chegaram aos clinical trials. Basicamente, isto acho que foi um caminho quase natural de como é que nós podemos ganhar dinheiro sem ter isto regulamentado. Foi um bocadinho por aí. Okay. Uma ferramenta de diagnóstico só tem um caminho de reimbursement, um caminho de... custa-me agora um bocadinho às vezes alguns termos em português, porque nós passamos a maior parte do nosso dia a falar inglês na empresa, mas o caminho de reimbursement path de um diagnóstico requer que o produto esteja certificado pelas autoridades competentes. Isso, e aqui em Portugal é o Infarmed. Será o Infarmed. Sim, exato. Mas fazendo aqui um off-topic, não creio que há nenhuma empresa de diagnóstico, ou nenhuma biotech, ou nenhuma medtech, ou nenhuma healthtech que desenvolva um produto em Portugal para Portugal. Acho que isso, infelizmente, é inviável. Infelizmente ou felizmente, é infelizmente porque significa que há muito mais gente no mundo todo a sofrer do mesmo. Mas é inviável, não há um business case. Por isso, se nós pusermos ali o Excel a chutar números, aquilo vai dar vermelho e vai ser muito difícil financiar isso. Por isso, sim, em Portugal, mas mesmo a FDA é super conservadora com alguns tipos de diagnóstico. Por isso, a nossa ideia era como é que nós conseguimos provar que temos alguma coisa antes de chegar lá. E então começamos a olhar para a forma como o medicamento é desenvolvido e começamos a perceber, e é assim, para ser sincero, o mercado de Drug Discovery e Drug Development agora está bastante na moda. Já estava menos há uns anos, agora está muito na moda, mas mesmo na altura já estava um bocadinho. Há muitos unicórnios que estão e foram feitos neste mercado, e eu diria que foi quase uma perspectiva natural que nós, da mesma forma que vimos unicórnios na área da moda e entretanto vemos outras startups a serem criadas na área da moda, viu-se unicórnios na área de Drug Discovery e fomos tentar perceber o que é que podíamos acrescentar ali. E claramente o que podíamos acrescentar é a mesma coisa que podemos acrescentar no diagnóstico. É uma forma de diferenciar pacientes com base no perfil biológico. Okay. E vocês põem... Desculpa. Vocês põem de parte essa visão de um dia serem capazes de introduzir uma amostra de sangue, tirarem umas características, umas features do sangue, correrem um modelo sobre aquilo e tirarem um diagnóstico das pessoas. Isto é uma visão a longo prazo da empresa e começaram pelos clinical trials como, lá está, vamos testar as águas e depois eventualmente vamos lá chegar, ou já puseram de parte e... Essa é uma das visões de longo prazo da empresa, ou é uma das paragens da visão de longo prazo da empresa, mas para ser sincero, a visão de longo prazo da empresa é ainda mais ambiciosa. Então...
Por isso eu diria que sim, isso neste momento está claramente e já temos indicações de que temos uma performance dos nossos algoritmos que sugere que nós conseguiríamos chegar aos níveis para os quais o regulador se sinta confortável a aprovar, não é? Porque no fundo that's what it's all about, não é? É sobre isso que os reguladores se preocupam quando vão para a cama a dormir à noite, é se o medicamento ou a ferramenta que estão a colocar no mercado tem a performance necessária para ter um benefício-custo positivo. É o tal ser seguro e eficaz, não é? Sim, seguro e eficaz, exatamente. Seguro e eficaz, e aqui o eficaz bate muito com o seguro. E nós ouvimos falar muito disso na questão do Covid, agora das vacinas, não é? Que não é que seja 100% seguro, nem é que seja 100% eficaz, mas há um meio termo que é positivo. Nós ouvimos aqui os nossos decisores políticos, pelos quais eu tenho enorme respeito, mas ouvimos muitas vezes a dizer a análise custo-benefício revelou-se positiva, não é? Por isso, claramente, a iLove acredita que vai ter uma análise custo-benefício positiva, mas para ser sincero, entrando aqui um bocadinho na base da tecnologia, o que nós fazemos é correlacionar uma sopa, uma mistura de partículas. Nós capturamos um sinal derivado de uma sopa, de uma mistura de partículas, e esse sinal é óptico, por acaso, podia não ser, mas é óptico. Misturamos isso com outro tipo de dados clínicos e conseguimos correlacionar isso com previsões da forma como um paciente vai reagir a um determinado estímulo, uma doença, um medicamento. Neste momento, é isto que a empresa é capaz de fazer. O futuro da empresa, e eu costumo dizer que isto é a $10 billion opportunity. Podem-se criar muitos diagnósticos à volta disso, podem-se criar muitas ferramentas de triagem à volta disso. O end goal da empresa, a $100 billion opportunity, é, para além de ser capaz de dizer este paciente vai ficar muito doente quando ficar infectado com Covid, é ser capaz de dizer porquê. Porque tem a proteína A, ou o péptido C, ou o exossoma B no sangue. E perceber que há efetivamente um perfil biológico que é caracterizado por um determinado número de targets e depois usar esses targets para, em conjunto ou separadamente, desenvolver medicamentos mais personalizados e mais refinados para aquele tipo de pacientes. E isso sim é que tem o potencial para mudar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Pois, precisamente por tudo o que tu acabaste de dizer, acho que é inegável que todos os dados que vocês tratam ou geram são mais sensíveis de qualquer coisa que eu possa imaginar, não é? Eu consigo pensar em códigos nucleares e coisas assim. Sim, esses se calhar serão mais sensíveis um bocadinho. Mas para quem não esteja muito a par das políticas de proteção de dados, principalmente aplicadas aqui à área da saúde, queres-nos dizer só quais são algumas... sim, na Europa. Queres-nos dizer quais são algumas das vossas políticas ou alguns exemplos de políticas de proteção de dados que se viram obrigados a implementar precisamente por os vossos dados serem tão sensíveis? Claro que sim. Em primeiro lugar, nós temos os nossos dados anonimizados. Não são pseudo-anonimizados, são anonimizados. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que nós fazemos é, nós nunca solicitamos ao prestador que nos fornece os dados que nos permitam, de alguma forma, localizar o paciente. Ou seja, normalmente a pseudo-anonimização, e again, eu não estou a dizer que sou um expert em RGPD, não é a minha área, mas da forma como o entendimento que me foi dado pelos experts que tiveram a aconselhar a iLove, é que a pseudo-anonimização, que é prática muito comum em muitas empresas do ramo, garante que a iLove nunca consegue chegar aos dados dos outros, a não ser que houvesse uma breach geral. O que a iLove faz é um bocadinho ao contrário, que é mesmo que de repente os quantum computers quebrassem a criptografia de todos os sistemas do mundo, é estatisticamente possível afirmar que é improvável que seja possível correlacionar os dados que nós temos nas nossas bases de dados com pacientes individuais. Não é impossível, é muito difícil. Porque nós não guardamos dados que sejam identificativos.
A partir daí, obviamente, o que nós temos são perfis, não é? São perfis, nem sequer são números, no sentido em que eu não tenho um número, a partir do momento em que ele deixa de estar em fase. Claro que quando ele é recebido tem que ter aqui um identificador qualquer, quanto mais não seja para eu saber se recebi as amostras todas, não é? Mas a partir do momento em que ele passa para a base de dados, ele é enviado para a base de dados de uma forma anonimizada, de forma a que não possa mais ser identificado como uma pessoa específica. Mas por exemplo, nessa vossa visão a longo prazo, o que iria acontecer, imagino eu, era vocês já têm os algoritmos treinados, portanto já têm um modelo, uma black box que consegue dizer se eu apanhando Covid, por exemplo, se vou ter sintomas muito graves ou não? Muito graves. Eu, quando vou fazer, o que eu imagino que poderá ser a logística aqui da situação era eu ir fazer um teste, portanto fazer uma recolha de sangue ou algo do género, tirarem esses identificadores, portanto os biomarcadores, e depois sair um resultado que pode ser vais ter sintomas graves, não vais ter sintomas graves. E esses dados depois têm de voltar a ser ligados à minha pessoa para eu poder receber esse resultado. Ou seja, e mesmo agora nos clinical trials, por exemplo, vocês recebem os dados dos pacientes e depois vocês têm de selecionar os pacientes que são um bom fit para os ensaios clínicos. Se os dados são anonimizados, eu percebo que os dados de treino, e portanto aqueles em que os modelos são treinados, sejam anonimizados, mas os dados que vêm dos pacientes para os classificarem em bom fit ou não, esses aí não vejo como é que possam ser totalmente anonimizados. Podem ser pseudo-anonimizados. Ou seja, o que acontece é que nunca sai do... Nós capturamos dados, isso funciona um bocadinho com base em sandboxes, não é? Nós capturamos dados ópticos e depois integramos isso com dados de comorbidades, não é? E depois aquilo é comunicado com uma base de dados, que é onde corre, eu não lhe chamaria black box, porque não é black box, mas onde corre a magia, não é? E depois a magia devolve, a máquina devolve um output, não é? Quando há comunicação, ou seja, quando os dados deixam a fase local, quando os dados deixam a máquina local que adquire o sinal óptico, eles deixam de uma forma pseudo-anonimizada. O que é que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que se houver uma breach na cloud, eles não conseguem ser identificados, a não ser que também haja uma breach local. Ou seja, saem com um código, no fundo. E aquilo que a máquina vê e guarda é um código. Só um código. Por isso, a não ser que alguém entre por dentro do consultório médico ou do laboratório de análise, onde isso esteja a acontecer, e pegue na folha onde correlaciona cada um desses códigos ao nome da pessoa, não é possível identificar. Again, o objetivo e o caminho para onde a iLove está a seguir é um objetivo, é que esta solução seja instalada nas mãos de quem está a correr os estudos clínicos e eles próprios, de forma autónoma, consigam correr a plataforma e extrair valor dela. Por isso, se houvesse uma breach, teria que ser uma breach não só nos nossos servidores, mas também nos servidores do cliente. E aí já não é... Digamos, embora nós obviamente tenhamos criptografia state-of-the-art e nós trabalhamos diretamente com equipas da Microsoft em vários pontos do mundo para garantir que a nossa plataforma que corre com base, entre outros, no Microsoft Azure, que a nossa plataforma se atinge os maiores padrões de state-of-the-art no que toca à criptografia, mas mesmo que houvesse uma breach, teria que ser não só nos nossos servidores, mas também nos servidores do nosso cliente. E isso é bastante improvável. Só que, então, para esclarecer um ponto, ou seja, o que vocês basicamente, então o vosso business model passa por instalar a tecnologia nos locais e depois licenciar o software que acaba por ser estes modelos. Eu diria que isso é o wet dream, se posso usar aqui, de todos os VCs, não é? Se posso usar aqui o termo, não é? É o sonho de qualquer VC, é ter uma tecnologia de hardware que se venda como software as a service, não é? É o sonho de todos os VCs. Sim, esse é o end goal. Neste momento é slightly more complicated than that, porque, mais uma vez, há uma parte física da nossa plataforma que é undeniable,
hoje, é undeniable, e havendo esta parte física da nossa plataforma, é um bocadinho, obviamente, mais sofisticado do que simplesmente pagar um montante X por mês. Mas sim, Álvaro, para responder à tua questão, o objetivo é exatamente garantir que todos os meses o cliente paga uma parte, ou seja, um valor recurring, não é? Pelo uso da plataforma, e potencialmente depois um valor variável consoante o valor que ele extrai da plataforma. Pode ser o uso, pode ser coisas interessantes que ele consiga descobrir. True positive fee, uma coisa assim. E tu deves ter retirado isso de alguma apresentação que nós fizemos, se não me engano. É capaz, sim. Porque eu lembro-me desse termo, sim. Mas neste momento a parte de análise óptica, eu presumo que seja uma tecnologia acessível a toda a gente. Presumo que toda a gente, que os hospitais e as empresas tenham essas ferramentas capazes de fazer essa análise nas instalações. Eles neste momento usam as deles ou as vossas? Cada vez mais, Diogo, se calhar é fácil fazer-te aqui um paralelismo. Há 10 anos atrás, se eu te dissesse para investir numa empresa chamada 23andMe, tu se calhar ias dizer, não, que é? Então pai ia fazer uma coisa chamada genómica, que é isso? Não sei bem o que é. Hoje em dia eu acho que ninguém discute o valor da genómica, não é? Toda a gente sabe a importância que a genómica teve para revolucionar a forma como nós estratificamos pacientes. A genómica não nos traz, infelizmente, a full picture, não nos traz toda a informação, e é aqui que entram os sinais ópticos, ou como cada vez mais se chama, a optómica. Ok? Apesar de cada vez mais o mercado óptico e o mercado da optómica estar hot, e eu posso partilhar que ainda há pouco tempo uma das empresas a operar no mesmo setor que nós, não é de um competidor direto, mas é uma das empresas, levantou uma ronda semente, uma ronda seed de 18 milhões de euros. Por isso, não prova, mas mostra alguma pujança no mercado, não é? Nesta área. A verdade é que, da mesma forma que a genómica estava há 10 anos, os sinais ópticos e a optómica está hoje. Há sítios em que existem, há muitos sítios em que ainda não existem, e há muitos sítios em que ainda há alguns pontos para provar. E isso é um dos motivos pelo qual uma empresa pequena como a iLove, que levantou a couple million, não é? Quase um pouco mais, mas a couple million in fund, tem uma possibilidade clara de tomar este mercado. Se este mercado já fosse maduro e bem desenvolvido, já não havia aqui muito caminho para uma empresa seed como a iLove. Por isso aqui a situação é, nós estamos a introduzir uma tecnologia óptica proprietária. Não estamos, obviamente, a inventar as tecnologias ópticas. Da mesma forma que há 10 anos atrás, a 23andMe e empresas como a Illumina estavam a introduzir o conceito de sinais derivados de genética, mas não estavam a inventar a genética. Tinham tecnologias proprietárias que funcionavam bem, mas não estavam a inventar a indústria ou o conceito. Isso é um bocadinho assim que nós vemos a iLove e os sinais ópticos hoje em dia. Claro, faz todo sentido. E voltando à questão dos dados, ainda que anonimizados, como tu tenhas dito, os dados em si têm um valor enorme, nem que seja pela segmentação, quer seja a nível regional ou pela detecção de tendências ou assim. Já alguma vez vos aconteceu terem sido abordados por empresas que vejam valor nesses dados para sustentar, por exemplo? Eu vou-te responder isso com o caso da 23andMe. A 23andMe começou a desenvolver testes business to consumer, testes genéticos, não é? Para as pessoas como eu, como tu, Diogo, como o Álvaro. E posso dizer que no início estava a perder quase 30% a 40% do valor de venda de cada teste. Ou seja, vamos imaginar que eles vendiam um teste por 100 euros. Não vendiam, não é? Porque eles no início só vendiam nos Estados Unidos. Mas vamos imaginar que vendiam por 100 euros e nesses 100 euros eles eram capazes de perder 30 ou uma coisa do género. Ou seja, tinham um custo de venda superior ao custo que o cliente pagava. Claramente, Diogo, eles estavam a ver valor em mais alguma coisa.
e esse valor eram os dados. E posso dizer que hoje em dia, se tu fores ver a balance sheet da 23andMe, que podes ir ver, porque neste momento já chegou ao IPO, por isso qualquer um pode ir ver. Acho que nem sequer precisa de comprar uma ação para poder ir ver. Pode ir ver. E se fores ver, tu vais ver que uma grande tranche das receitas deles vêm da comercialização dos dados que eles capturaram e continuam a capturar. Ok. Está respondido. Uma resposta em tangente, mas acho que deu para apanhar o panorama. Mas, por exemplo, nós, para além dessas empresas, como a 23andMe, que aquilo, eu acho que eles fazem basicamente sequenciação genética, lá está, business to consumer, ou seja, eu posso enviar uma amostra de sangue ou saliva, não sei, e eles depois conseguem sequenciar o meu genoma e com isso tiram algumas informações, acho que algumas até são coisas assim mais engraçadas do que propriamente úteis, não é? Tipo linhas familiares e ascendência assim. Daí o B2C, não é? De B2C tem que ser um bocadinho a parte fun também. Exatamente. Mas, por exemplo, nós agora já temos as Big Tech, tipo Google, Apple, claramente a entrar no mercado da saúde. Temos uma Google, se calhar, a comprar cadeias de hospitais, a Apple já muito no mercado dos wearables, já com o Apple Watch, que já é FDA approved para algumas funcionalidades. Portanto, qual é que tu achas que isto aqui, se calhar, é uma pergunta mais de opinião, qual é que achas que vai ser o panorama da utilização destes dados que estas empresas vão ter, e dados os recursos virtualmente infinitos que eles têm? O que é que tu achas que estas empresas vão conseguir fazer na área da medicina? Vão só comercializar os dados? Vão efetivamente entrar por aqui adentro e atacar a medicina personalizada? Full disclaimer, e eu acho que não é novidade para ninguém, a iLove recebeu financiamento em capital de risco de uma das Big Four Tech, não é? Neste caso a Microsoft. Por isso, a Microsoft Ventures é um dos financiadores da iLove. Por isso, obviamente, não dizendo que estou condicionado na minha resposta, mas há obviamente uma perspectiva que eu tenho de uma das Big Tech que não me seria cavalheiresco partilhar. Okay. Falando das outras três, eu acho que é absolutamente claro que o mercado da saúde, era claro pré-Covid, é ainda mais óbvio pós-Covid, que a saúde é uma das coisas nas quais gastamos mais dinheiro. Em Portugal e em países com single payer não é óbvio, não é? Porque temos o single payer, mas é óbvio nos Estados Unidos. Se formos ver aqui o orçamento de uma pessoa com 30 anos ou 40 anos, vamos ver que uma grande parte vai para rent, mas uma parte muitas vezes ainda maior vai para health. E podemos, claro, obviamente dizer que os custos de saúde nos Estados Unidos estão inflacionados, mas a verdade é que nós gastamos uma grande parte do nosso dinheiro a nível mundial em saúde, porque é uma das coisas que nós mais valorizamos. No fundo, o que a Big Tech faz é tentar pegar naquilo que tem ao seu dispor, que neste caso é data, são dados, ao serviço daquilo onde as pessoas querem gastar mais dinheiro, não é? Por isso, se as pessoas querem, e cada vez o que dizem os estudos das Big Four, neste caso consulting companies, não é? Sim. McKinsey e afins, se formos ver os últimos estudos da McKinsey, ali um estudo interessantíssimo que previa um crescimento brutal dos gastos com saúde até 2050 por bons motivos, porque nós estamos a viver mais tempo, queremos viver com mais qualidade. É óbvio que empresas como as Big Tech, que têm uma vontade clara de continuar a ser algumas das maiores empresas do mundo, e eles querem a piece of the cake. O facto de eles terem acesso a muitos recursos, não diria limitados, mas sim, quase ilimitados, e o facto de terem acesso a muitos dados facilita-lhes a tarefa. Por outro lado, eles não estão habituados a trabalhar em ambientes ainda mais regulados, e eu aqui já posso comentar porque é ancient history. Por exemplo, a Microsoft teve alguns problemas com reguladores no fim dos anos 90, como todos sabemos, mas vemos o Facebook também com alguns problemas, ali uma situação, ok, vai ser dividido, não vai ser dividido, mas no limite as techs estão habituadas a, como é que se costuma dizer, build fast and break things, não é? E isto é um bocadinho o modelo. Em healthcare, infelizmente, isso é um bocadinho diferente.
Por isso eu diria que as movimentações têm sido claras, mas cautelosas, e eu espero que continuem assim a ser dessa forma, e espero que principalmente movimentações sejam sempre muito no sentido de adquirir negócios maduros e não extrair, ou seja, expor a organização ao desenvolvimento de um negócio de raiz que pode trazer risco à organização toda. A vantagem de adquirir é que adquirimos um produto mais ou menos já estável, que já sabemos se correu bem ou mal porque o estamos a adquirir. Quando começamos a construir alguma coisa, pode correr bem, pode correr mal, a gente não sabe e pode trazer riscos para a organização toda. Respondendo à tua questão claramente, espero mais aquisições de Big Techs, e não estou a falar da iLove, mas espero aquisições de startups na área de healthcare por Big Techs, já houve algumas, espero mais ainda. Não espero tanto um investimento de billions and billions a ter as próprias Big Techs a desenvolver aquilo in-house. Ok. Excelente. Mas, sim, acho que foi uma ótima opinião. Acho que isto, por acaso, é daqueles temas que podemos ficar aqui infinitamente, porque dá muito pano para mangas este. Exatamente. Portanto, o que podemos ter aqui, se calhar, é o Dr. Google, mas melhor, não é? Com uma versão melhorada, já com mais recursos médicos e efetivamente capaz de fazer um diagnóstico melhor do que procurar sintomas no Google e pronto, descobrir que temos uma doença rara. Mas tu vês claramente este tipo de empresas digamos que a democratizar o diagnóstico médico, ou seja, vês este tipo de empresas a tirar a importância e o papel do médico no diagnóstico e passar esse papel um bocadinho mais para um algoritmo ou para o que quer que seja que consegue, com mais ou menos recurso e mais ou menos marcadores, por exemplo, estabelecer um diagnóstico quase matemático, digamos assim, e não baseado na experiência e na intuição do médico, que muitas vezes vale muito mais do que um algoritmo, mas ter aqui esta dualidade pode ser um shift interessante. Eu, para responder à tua questão, Álvaro, eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que escolheu fazer vida na área da medicina e que me disse um dia que é ensinado no curso de medicina que diagnósticos são feitos por médicos full stop. Full stop. E eu diria que vão demorar, se calhar, ainda mais do que um século a mudar este paradigma. Diagnósticos são feitos por médicos, full stop. Agora, a última palavra certo. É sempre do médico, por certo. mais ou menos recursos que ele tenha. Certo. E eu diria que, sem entrar um bocadinho na parte ética ou na parte quase filosófica, isso é um bocadinho no motivo pelo qual a mudança para carros full autonomous vehicles, não é? Completamente autónomos, vai ser difícil, porque se o carro tomar uma decisão e matar uma pessoa, de quem é a culpa? É culpa do carro, é culpa do condutor, é culpa do fabricante, é culpa do programador que escreveu aquela linha de código. It's tricky. É a mesma coisa com os diagnósticos. A última palavra é e será durante muito tempo do médico. O que as Big Techs vão cada vez mais tentar fazer é facilitar a vida do médico e permitir que um médico consiga servir mais e mais e mais doentes. Permitir que um médico tenha mais e mais ferramentas para tomar a decisão certa. Permitir que um médico possa chegar a mais e mais doentes. E permitir que um médico só tenha que fazer o que o médico tem realmente que fazer. Ok? E há muitas tarefas rotineiras que o médico faz que não tem que fazer. Claro. Por isso, há muito trabalho ainda para ser retirado aos médicos antes de lhes retirar essa última palavra. E eu diria que temos bem à vontade mais entre 50 e 100 anos, aqui com uma margem de 100%. Entre 50 e 100 anos até chegar aí. Competitivo, sequer, não é? Até o médico poder ser completamente dispensable, if ever, se algum dia vamos chegar até aí. Claro. Ok. Boa perspectiva. É engraçado que isso foi um tema que até tocámos na conversa com o João Pedro Ribeiro da PicMed, e o exemplo que ele deu foi exatamente esse dos carros dos carros autónomos, e lá está, era o que falámos outra vez. Acho que qualquer erro que seja feito que seja da responsabilidade da tecnologia é muito mais condenável do que um erro humano, ainda que tenha consequências menos graves, não é? Mas pronto, agora queríamos focar um bocadinho mais em ti, no teu percurso.
E nós reparamos, depois de um stalk no LinkedIn, que Um background tu check. tens... Exatamente, background check. Por os termos politicamente corretos. Que tinhas muita experiência profissional antes da iLove. Como é que essa tua experiência, quer no Inesc ou na Venia, me influenciaram o teu sucesso ou o teu percurso como founder? Muito, claramente. Eu acho que nós somos todos um reflexo das nossas escolhas e das nossas experiências. E eu, claramente, de forma nenhuma, fujo à regra. Eu creio que tive excelentes escolas. Aliás, eu podia o sucesso, se é que já se pode chamar sucesso, mas pelo menos o atual sucesso da iLove em tecnologia, excelente tecnologia, uma equipa muito forte e sorte, também é sempre importante. Aqui uma pequena provocação, mas no meu caso, e eu acho que tive também sorte. E eu posso dar um exemplo claro, sem desmérito pelas outras organizações com as quais trabalhei, mas eu posso dar um exemplo claro. A Veniam é, sem dúvida, uma das empresas de referência para por muitos aspectos, em termos de transferência de tecnologia, deep tech, do laboratório para o mercado com impacto mundial, vinda de Portugal. O facto de eu ter tido a oportunidade de trabalhar com, neste caso com o CEO, com o João, que foi o principal motor desta transferência e de todo o percurso na Veniam, ajudou-me a perceber muitos aspectos que para mim ainda não eram minimamente claros, do que é construir, gerir, criar, escalar e levar uma empresa a bom porto. Eu diria que muito mais do que experiência é importante ter experiência relevante e aprender pessoalmente com erros. E eu gosto de pensar que errei bastante em todos os sítios onde estive, por isso aprendi bastante. O Inesc é um bocadinho a mesma situação da Venia, é um instituto de prestígio e referência internacional. É uma casa que já formou gente brilhantíssima que criou empresas super bem-sucedidas. E no qual eu aprendi bastantes coisas sobre como partir uma tecnologia aos bocados e olhar para ela em busca daquele bocadinho que vai mudar o mundo. E também tive a oportunidade de trabalhar com gente muito mais sénior do que eu, que me guiou no caminho certo. Por isso, eu não diria que a iLove poderia existir sem isso, mas também beneficiei de ter 3 cofundadores excelentes que por si só tiveram experiências complementares às minhas. Por isso, uma das minhas cofundadoras veio de uma experiência de Strategy Consulting na UI, numa das Big Four, apesar de ter um background em bioquímica. A outra das minhas cofundadoras tem uma carreira científica invejável, de longa data. A outra das minhas cofundadoras é uma serial inventor, que o objetivo dela é exatamente pegar, olhar para o mercado, olhar para o mundo e ver, ok, o que é que falta aqui. Eu diria que não foi só o meu background, foi a soma dos backgrounds. Ok. Tu, quando entraste para a iLove, portanto, o teu papel, do que nós fomos percebendo aqui, era exatamente pegar na tecnologia e, como disseste, desmontá-la, tentar desenhar um business model e uma proposta de valor, e depois também a parte mais financeira de levantar investimento. Tu já tinhas tido experiência em alguma destas duas áreas portanto, nos trabalhos que tinhas tido antes, ou seja, se calhar nomeadamente mais na parte do investimento, que eu suponho que é uma coisa muito específica. Não sei se já tinhas tido experiência, e se ainda não tinhas tido experiência, como é que foi este primeiro contacto com eu tenho de falar com pessoas e pedir-lhes dinheiro para eles arriscarem na minha ideia, que é assim, um bocadinho ludicrous. Eu tive uma startup quando tinha 18 anos, que durou uns anitos, e acabou por não ir a lado nenhum, como muitas vezes é com as primeiras startups. Ainda operou um tempinho e pronto, e era uma área completamente diferente. Mas
apesar de eu aí ter aprendido algumas coisas que me foram agora relevantes para iLove, não foi claramente aí que eu aprendi como fazer fundraise. Claro. Porque não foi. A primeira experiência que eu tive, na qual eu estive ligado ao mundo do Venture Capital, direta ou indiretamente, foi através da minha experiência na Venia, na qual eu tive o privilégio, pela minha posição na empresa, na qual trabalhava diretamente com o CEO, de perceber a forma única como um CEO deve se posicionar no mercado para levantar capital. Obviamente estamos a falar de um gigante série C à beira de uma formiguinha pre-seed, não é? Quando tentámos transferir a tecnologia, não é? Mas há coisas... Ainda não tinham clientes nessa altura? Não, estás a falar da iLove, certo? Na iLove, não? Sim. Não tínhamos. Por isso, eu diria que os programas de aceleração ajudam. É um bocadinho learn on the job experience, por isso havia umas luzes. Há quase, depois é um bocadinho, aí é que entra a sorte. A gente às vezes nunca fez um bolo e depois começa a fazer o bolo e diz, isto se calhar até tem algum jeito para isto. E é aí que entra a sorte, não é? Porque uma pessoa antes de fazer nunca sabe se sabe fazer ou não. Por isso eu diria que foi um mix de ver fazer, ter muito apoio quando se está a aprender e depois alguma sorte de aparentemente saber fazer mais ou menos bem. Ok. Então no seguimento desta pergunta, e assim para acabar, uma pergunta que fazemos sempre é: vamos-te pedir um conselho que tu gostavas que tivesse sido dado no início da tua carreira como empreendedor e que não foi. Eu vou dar um conselho que gostaria que me tivesse sido dado no início da minha carreira e não foi. Eu vou dar um conselho que não me foi dado no início da minha carreira, mas foi-me dado eventualmente. Mas eu por acaso gostava que me tivesse sido dado mais cedo. Grande parte de fazer uma empresa bem-sucedida é aquilo que nós não vemos. É a forma como se gerem as pessoas, é a cultura da empresa, é a forma como se motiva os recursos da empresa, a forma como se posiciona a empresa no mercado. E muitas vezes isso está muito pouco relacionado com o asset que nós, aqui com o valor que nós trazemos para a empresa. Por isso o que eu gostava que me tivessem dito é que mesmo que tu tenhas descoberto uma mina de ouro, ainda não estás rico. Tens que escolher os mineiros corretos, organizá-los, motivá-los, dar-lhes as condições todas necessárias, possíveis e que eles merecem, e depois tens que cruzar os dedos e esperar que a mina não desabe just because. Ok. Acho que é um ótimo conselho, foi uma boa parábola aqui dos mineiros. Não, acho que faz todo sentido, não é por termos, lá está, e no teu caso ainda se calhar faz ainda mais sentido, porque tinham uma tecnologia que no papel era valiosíssima, exatamente, mas no papel era valiosíssima e agora é porque alguém pegou nela e conseguiu efetivamente dar-lhe valor e construir toda uma estrutura à volta disso para exatamente criar esse valor e depois conseguir distribuí-lo. Pronto, acho que podemos ficar por aqui. Muito obrigado, Luís, pela tua disponibilidade e pela conversa que tivemos aqui. Acho que foi bastante interessante. Tivemos aqui assim, uma parte até mais da opinião, que é sempre muito engraçado, principalmente com isto dos dados, que é sempre uma questão interessante. Pronto, acho que é isto. Álvaro, Diogo, um prazer. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. E até sempre. Obrigado nós.